Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui novamente nos estúdios da TV Cidade, canal 14 da NET e para todas as outras redes. Instagram, Facebook, YouTube e demais plataformas digitais. Hoje o tema é empreendedorismo feminino. Você que acompanha o Resolvendo Dilemas sabe o quanto esse é um tema significativo para mim. É uma das minhas bandeiras profissionais, está em conjunto com o meu propósito de vida e é uma alegria poder trazer isso para dentro do Resolvendo Dilemas. Toda vez que eu trago temas como esses, exemplos, cases como o de hoje, é para mim uma vitória, é mais uma bandeira que eu levanto, porque você que está assistindo aí, talvez o que você precise nesse momento seja conhecer essa história, para que também você possa sair, mudar sua vida, mudar sua rotina, tomar coragem para talvez tomar a decisão que vai fazer a sua vida aquilo que você imagina e aquilo que você deseja ou sonha há muito tempo. Eu não posso deixar de contar como é que tudo isso começou. Há mais ou menos um ano atrás, eu trouxe uma psicóloga incrível aqui, que cuida de um trabalho gigantesco em Caxias do Sul. E se eu errar o nome dela, ela pode brigar comigo depois, não tem problema, né? A Marloana. E nesse projeto, ela desenvolve, capacita mulheres e traz para realmente elas conhecerem outros mercados. E há uns 15, 20 dias atrás, essa minha amiga me ligou e disse: Perla, eu acho que eu tenho um case para você levar para o Resolvendo Dilemas. E eu disse: bora lá, amiga, vem, traz que a gente vai contar com certeza, porque se tá vindo de você, com toda a sua expertise, com todo esse carinho que você cuida das mulheres em vulnerabilidade, que você trabalha aí de forma assistencial em Caxias do Sul, eu tenho certeza que o case é de sucesso. Por isso já deixo aqui o agradecimento à nossa amiga psicóloga Marloana por ter trazido essa maravilhosa que tá aqui hoje, que vai contar para vocês toda essa história linda de como é que ela saiu de um trabalho com metas, cobranças, exigências e tudo, e foi construir um novo mundo, um novo momento para ela, empreendendo. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada por você ter aceitado esse desafio. Obrigada. E assim, fica muito à vontade para contar essa história. Como é que, da onde que começou, qual foi essa mudança toda e hoje, depois de tudo isso, como se sente, Gisele? Então, né, eu iniciei a minha vida profissional muito cedo, né, com 14 anos eu já estava no mercado de trabalho, então sempre busquei, sempre tive muitos objetivos e sempre fui muito focada, né, em buscar o que almejava, enfim. E a vida nos leva, né, para alguns caminhos que muitas vezes a gente acaba não escolhendo, né, e eu entrei nessa área contábil, então me desenvolvi, fiquei 17 anos na área, né, não foi pouco tempo. Nesse decorrer desse tempo, eu me identifiquei, gostei muito, né? Fui para a parte da coordenação, desenvolver pessoas, né? Gerir pessoas, que não é fácil, né? Hoje o trabalho mais difícil que a gente tem, né? É a questão de desenvolver pessoas. E nesse meio tempo, nesse período, eu acabei sendo mãe, né? Veio então a maternidade, não era uma coisa que eu almejava. Isso aconteceu também, e isso quando eu me tornei mãe, no dia que eu peguei aquele toco no meu colo, que aquela coisa, né, que dizem: aí agora nasceu, é teu, toma que o filho é teu. Exatamente isso, assim, eu peguei e eu comecei a ver o quanto eu era responsável por uma vida, né, o quanto eu sempre imaginava, sim, eu tenho pessoas, né, na minha equipe, mas não tem nada a ver, né, quando a gente é mãe, a gente realmente se transforma, né? Eu era antes Gisele e agora eu sou outra Gisele pós, né? Pós como dizem, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma mãe, exatamente. E aí, daquela mulher que até então, né, pensava em trabalho, objetivos, enfim, veio aquela coisa do sentimento, né? Do cuidado, né? Do olhar para o outro, se deixar de lado muitas vezes. Na maior parte das vezes a gente se deixa de lado, né? Para ser mãe. E não ganhar nada em troca, né? Porque no mercado de trabalho tu tá ali trabalhando, mas tu tem uma troca.
né? Quando tu é mãe, não, né? Tu tá ali se doando para aquele ser, para desenvolver um novo indivíduo, né? Um indivíduo melhor, né? E a gente começa a ter essa dimensão, assim. Então, quando aconteceu, na verdade, a ruptura, né? De eu ter que voltar para o mercado de trabalho, que o meu filho tinha que ir para uma escola, aquilo, assim, como todas as outras mães, e eu vivencio isso hoje, né? É muito triste isso, assim, é dolorido, realmente uma dor física, né, que a gente sente de ter que deixar uma criança que tu cuidou por 4 meses, todos os dias, 24 horas, e deixar pra uma pessoa que tu não conhece, que tu não sabe o que ela faz, enfim, né. E ele foi pra tal da escola. E isso me criou um vazio gigante, assim, eu disse, não, eu preciso empreender, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, pelo meu filho, pra deixar um caminho aí pra ele também, né. E nisso já começou aquela coisa, né? Preciso fazer alguma coisa que eu fique próxima do meu filho. Esse sempre foi o sentimento. Mas a vida, né, continua. E a gente tem, né, contas, enfim, né? Toda a parte de financeira que trabalha junto, que anda junto na vida da gente, né? Independentemente de sentimentos. E eu disse, bom, vamos lá. 2 anos depois eu fui mãe de novo. E aí, quando eu fui mãe de novo, aí sim. Daí eu tive certeza, disse, agora eu preciso ficar perto deles. E aí eu comecei a me organizar. Né? Por 2 anos eu fiquei realmente me organizando, né? Pagando contas, tentando capitalizar, né? Tentando entender um pouquinho do mercado onde eu iria trabalhar. Eu estudei bastante antes de entrar nesse mercado. Era um mercado totalmente desconhecido, eu não tinha ideia, não tinha formação, né? Eu sou formada em administração de empresas. Eu fui para uma área de pedagogia, onde isso predomina muito. Hoje tu vai conversar com muitas donas de escola, elas são pedagogas, elas não são administradoras, né? E a gente até percebe quando tu vai falar com alguém, tu é administradora, tu não é prof? Não, eu não sou prof. Mas me sinto agora, né? Depois de quase 2 anos que abri a escola, eu me sinto. Porque a gente tá ali no momento do dia, todo o teu período dentro de uma escola é pedagógico, né? Tu tá ensinando eles a brincar, a conversar, né? Quem sabe até sentimentos, tu tá ali mostrando de uma forma diferente que não é da mãe e do pai. Então, tu é prof. Hoje, eu retornava de Porto Alegre, de um trabalho de consultoria que eu estava fazendo, e na volta, conversando com a minha cliente, nós estávamos tratando exatamente esse tema que você traz, e acho incrível, porque quem me conhece sabe que eu não programo as perguntas, né? O tema, ele flui. Uhum. E a gente vinha tratando exatamente sobre isso, sobre do grande nicho dentro desse mercado que é o empreendedorismo feminino, esse nicho gerado pela necessidade da mulher de encontrar ou uma recolocação pós-parto ou um novo negócio que o aproxime ou que lhe dê liberdade para estar com mais condições de criar, de estar próximo à criação dos filhos. Eu vejo isso hoje como uma coisa muito positiva. Eu tenho 2 filhos também, um já tem 22, outro 16, e não era, há 20 anos atrás, isso não era uma coisa concebível assim, né? Principalmente falando de históricos, que eu acredito que seja como o teu, como o meu, que nós não temos dentro da família o empreendedorismo. A gente tinha que ser CLT, isso, né? Viver na CLT e Deus o livres. Ter o fundo de garantia. Isso, FGTS. Isso aí. Então, eu não tive, nem cogitava na minha mente poder ter esse tipo de mudança na minha carreira, né? E demorei muito tempo, Gisele, para aceitar a culpa, por passar por aquele momento de culpa. Eu tive muita terapia nesse processo para realmente entender que eu fiz o que eu podia fazer dentro do meu melhor, né? Mas eu fico tão feliz quando a gente pode mostrar que hoje a realidade é diferente, né? Você pode sim construir um novo caminho do zero, como você está dizendo. Porque
eu até vou parar e explicar bem para os nossos telespectadores. A Gisele era uma contadora, administradora, que trabalhava em grandes empresas, cuidando e gerindo grandes grupos de pessoas. Ela teve um filho, já sentiu a necessidade da mudança, mas no segundo filho ela queria sim estar presente a maior tempo possível na vida dos seus filhos, tanto na vida educacional quanto na vida pessoal. E aí o que ela fez? Construiu e se tornou a proprietária de uma escolinha. Gente, tu sair de uma área de administração e ser gestora, proprietária, empreendedora na área da educação infantil, cara, é a maior guinada que eu já vi na minha vida. Primeiro porque a gente nem consegue, eu não consigo nem mensurar como é que é isso. Eu vou te dizer que é difícil, tá? Não são caminhos que a gente começa a percorrer e que num momento, lógico, que tu vai começar a viver o sonho, né? Eu falo muito isso, tu vai viver o teu sonho. Parece tudo lindo, maravilhoso, né? Mas na prática isso não acontece, não é uma forma tão leve como a gente acha que vai acontecer, né? As coisas, elas começam a caminhar mais devagar. Como tu falou, eu comecei do zero, né? Eu cheguei lá, abri a escola, não tinha nada, era uma casa e eu precisei adequar ela, eu precisei entender a parte de toda, né? De estruturação de uma escola, tanto pedagógica quanto até estrutural. Liberações, enfim, aquela imensidão de coisas que não era o meu dia a dia, né? E aí depois vem toda a outra parte, que é receber as famílias, como acolher as crianças, como acolher as profs, né? Como tu conseguir disseminar o que tu acha importante, o que eu entendia que era bom para uma criança, para os meus filhos, colocar isso no dia a dia. E aí eu tive muitos desafios. Eu vou te dizer que faz, assim, 1 ano e 9 meses que eu tenho muitos desafios diários, assim, porque quando tu vem de fora, quando tu vem de uma área que tu não estudou pra ser prof, eles entendem que tu também não entende do processo, né? E eu entendo que eu não tenho essa didática, mas eu entendo que, né, esse período todo que eu percorri como administradora, como gestão de equipes, eu entendo que eu não preciso ter essa expertise de sala de aula, essa expertise pedagógica, eu preciso que as minhas profs tenham isso. Né? Eu preciso direcioná-las para o que eu acho que é importante para minha escola, porque eu acredito que ela seja interessante, né? E quando eu abri a escola, eu vou te dizer que eu demorei um pouco para entender o processo pedagógico. Eu vou te dizer que, assim, era muito confuso para mim, né? Existem linhas pedagógicas e isso me deixava meio louca, assim, tá, mas como assim? Tu é Montessori, tu é Reggio Emilia, tu é Waldorf, gente do céu, peraí. Eu sou a Gisele, Jesus. E a Castelo Encantado vai ser o meu reflexo. E o que eu penso, assim, eu entendo e eu percebo nos meus filhos, eu tenho dois sobrinhos que ficam na minha escola também, né, e que vi nascer, que acompanho muito de perto porque a gente mora próxima, e eu fiquei olhando e disse, gente, uma criança, ela precisa muito de segurança, ela precisa estar segura, ela precisa se sentir amada, e então o desenvolvimento dela vai ser uma consequência disso, e não uma coisa imposta. E aí, desde então, eu comecei a receber crianças, a receber as famílias, eu comecei a ouvi-las, né, e a maior parte das crianças que vieram para minha escola eram de outras escolas, então eles já tinham aquela vivência do que não era legal, né, das reclamações que a gente tem, que a gente traz com a gente quando é mãe, quando tu vai deixar numa escola, tem algumas coisas que tu não concorda, né, que tu quer, olha, eu não achei legal essa parte, enfim. Então eu comecei a acolher isso. E comecei a tentar entender e colocar na dinâmica da minha escola do que é importante para uma família e que é importante para uma criança. A parte da infância, assim, é uma coisa que me toca e às vezes eu até me emociono em falar. A gente tem um período tão pequeno, é um período que passa tão rápido, né? Tu tem filho, tu sabe que a gente sempre diz quando nasce, tu vai ver, vai passar voando. Sim, e passa voando. Voa, passa tão rápido que quando tu vê, eles já estão falando, eles já estão, né? Não, eu não acho isso, mãe, não, eu não quero isso, e tu fica dizendo, gente, que dia que tu cresceu que eu não vi, então tu era uma criança, era um bebezinho, tava aqui no meu colo.
Então, a infância, ela passa tão rápido. Por que a gente precisa apressar algumas coisas que eu via que era muito imposta na educação infantil, sabe? Era uma coisa assim, não, precisa ser assim, tem que ter a parte pedagógica. Eu concordo que tem que ter a parte pedagógica, sim. A gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter todo um calendário para cumprir. Eu concordo, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando com pessoas, a gente está falando com um ser humano, com uma criança que está iniciando a vida dela, né? Eles precisam do brincar, a gente precisa transformar isso de uma forma que eles consigam aprender brincando, né? Até eu brinco porque o slogan da escola é a magia do aprender brincando acontece aqui. E é isso que eu levo como lema da escola, sabe? A gente precisa fazer com que as crianças brinquem. A criança não pode perder a infância. A criança não pode ficar lá fazendo tema, pegando um papel e pintando. Não, tu pinta de vermelho porque a flor é vermelha. Isso me dói tanto, sabe? Quando eu vejo que uma criança vem com esse estereotipo assim, tem que ser assim. Deixa ela criar, né? É tão incrível que a gente cria as crianças dessa forma, que a flor tem que ser vermelha, a árvore tem que ser verde, e aí quando eles chegam lá com os 18, 19 anos, eles têm que ser criativos. Eles precisam entregar coisas novas nas empresas onde eles vão ser inseridos, e eu percebo isso lá no final, né? Quando a gente tá lá na parte onde eu trabalhava, quando tu vai receber os profissionais que eles não têm criatividade, que eles não têm proatividade, que eles estão esperando alguém mandar, porque a vida inteira deles foi assim. Então, eu entendo que a parte da educação infantil ela é tão importante quanto lá, né? Na parte adulta, de tu trabalhar numa empresa, numa grande empresa, se desenvolver numa grande empresa. Então, a gente tem que ser muito responsável por essas vidas, né? Não dá pra ser, porque na outra escola é assim, eu vou fazer assim. Não, gente, a gente precisa olhar a criança no seu individual. É tão importante tu olhar a necessidade, porque ninguém é igual. Ninguém é igual, né? Cada um nasce de um jeito, cada um tem uma necessidade diferente. Então, olha a criança com outros olhos, é o que eu falo para minhas profs, né? Quando elas vão lá, isso era uma outra coisa que, tipo, me deu um boom, assim. Quando eu fazia as contratações, que pra mim era muito normal, né? Né, as atribuições e tal, o que vai fazer? E a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, eu me assustei. Eu posso falar a verdade? Eu disse, oi? Adorei. Como assim tu pode falar a verdade? Ela, sim, para as famílias. Eu disse, deve, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que sempre trabalhar com a verdade, por pior que ela seja, né? Ela disse, porque a gente tem alguns lugares que a gente não pode falar, né? Se não comeu, tem que dizer que comeu. Gente, daí eu fiquei me colocando no papel da família, né, em casa, né, de mãe lá, deixando a criança na escola. Quando meu filho chegava, eu sei que daí tem outras questões, né, que a gente traz, a questão alimentar, enfim, que eles nos buscam, que eles nos solicitam em relação a isso, mas tirando isso, né, eu penso num todo. Quanta coisa deve ter acontecido que eu não fiquei sabendo, que pra ficar bonito na agenda. Então, assim, as famílias que vêm lá pra minha escola, eu sempre deixo muito claro isso. Eles vão vir pra escola e a gente não vai mentir, né? Se ele comeu, ele comeu. Se ele não comeu, ele não comeu. Até a gente, tem dias que a gente não quer comer. Por que as crianças vão comer todos os dias? Não vão, né? Principalmente que eles estão ainda na introdução alimentar. Tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo nesse período. Na cabecinha deles é muita informação, né? Então, a gente precisa respeitar isso. E eu trouxe essa ideia pra escola. E eu falo muito hoje, assim, parece assim, quer vender, né? Não, mas a gente trabalha com a pedagogia do amor. Porque eu entendo que o amor, ele transforma, né? Tu olhando, tu tendo esse olhar... Revoluciona. Exato. Ele revoluciona. Tu conseguindo ter esse olhar mais próximo da criança, que é o olhar da mãe, né? Nada mais. Existem aí, né? Depois que eu comecei com essa minha ideia, eu comecei a estudar. Existem estudiosos na parte da pedagogia que trabalham com essa questão do olhar da mãe, né? O olhar diferente. Não tem que sentar pra comer. Não, mas tem um dia que ele não vai, tá legal? Vamos pegar ele no colinho. Vamos aconchegar aqui. Quem sabe é só um abraço que ele precisa. Quem sabe é só um colinho, um beijo. Então, a gente não perder isso, porque depois a gente tem um ensino fundamental que ainda não foi ajustado da forma que eu acredito que deveria. A gente já percebe um movimento lá no ensino médio, mas isso ainda precisa ser muito trabalhado. E eu vejo que as crianças, elas são podadas o tempo inteiro. Elas são muito podadas. Tu precisa ficar sentado. Não mexe aqui, não põe a mão ali. Deixa a criança tocar, deixa ele brincar, deixa ele... E aí, se tu foge disso, é porque aí começa, né, os problemas. É porque esse aqui tem problema. Não, porque aí tu começa a olhar a criança de outro jeito, tu começa a dar nomes pra criança, colocar elas em caixinhas, né? Coisas desnecessárias que eu nunca gostei, assim. Coisas que eu via
que acontecia no movimento, assim, das escolas, e isso me machucava. Eu fico imaginando como é que a mãe recebe isso, né? Quando a gente vem lá com algum diagnóstico, né? Então, isso é triste, isso dói, sabe? E aí a escola veio com esse intuito de uma escola de mãe, uma escola que tem um olhar de amor, né? Eu acho que o mais revolucionário de todo esse teu discurso é realmente fazer uma escola, né? Construir uma escola aonde, óbvio, seguindo todo, né, os trâmites e todo o processo, aonde realmente a pedagogia do amor é a essência do processo. E não discriminando ou nada, né? Porque a gente sabe, e eu admiro demais, eu digo que se não fossem as escolinhas, no meu caso, e as profs que cuidaram dos meus até os 11 anos quase, entende? Eu não sei o que seria de mim sem elas. E entendo que às vezes a rotina, o sistema, o processo, o aprendizado pedagógico lá na faculdade leva ela a tomar esse tipo de recursos. Mas eu acho legal trazer esse outro olhar, e eu acho que esse outro olhar, ele só é possível, Gi, porque você vem de outro núcleo. Talvez se você tivesse querido ser dona de escolinha a vida inteira, provavelmente você não teria essa visão atual. Sim. A administração e toda a tua bagagem fora do mundo pedagógico, do mundo acadêmico, te deu esse outro olhar ao que é, né? E aquela coisa, às vezes, a gente está construindo um negócio simplesmente por ser um negócio. E no teu caso, você está construindo um negócio que ele, sim, traz a sustentabilidade para os recursos financeiros para tua casa, para tua família, mas ele não deixa de ser também uma solução para você estar com as tuas crianças, sim, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal, porque eu não estaria num lugar com os meus filhos que não fosse como eu gostaria que fosse. Sim, sim. Então, eu acho que essa é a síntese da... Me esqueci o nome. Da Castelo. Castelo. Da Castelo Encantado. Isso, da Castelo Encantado. Eu vou te dizer que não é um processo normal, né? A criança em si, ela não vai entender que lá é o meu local de trabalho, né? E que lá eu não sou a mãe. Lógico que existe todo um processo que a gente vem trabalhando todos os dias, né? Tem momentos que ela ainda chora, né? Ela quer ficar comigo. O meu maior já tá na escola grande, como ele diz, né? Mas isso realmente, depois que a gente trouxe a questão da escola em si e trabalhar o dia a dia com ela ali, isso pra ela foi ficando mais normal, né? Foi ficando, ela é a diretora, né? E aí as outras crianças me enxergando também. E algumas vezes rola um filmezinho, né? Isso é normal. Mas é tão bom e é tão gostoso, porque o que me trouxe foi realmente a necessidade de querer ficar perto, né? Dela, do meu outro filho, enfim, ver o dia a dia deles. Mas, na verdade, isso se transformou numa... eu não sei nem te explicar, assim, porque cada criança que entra lá, pra mim é filho, sabe? Cada conquista deles, cada desenvolvimento, assim, que a gente percebe numa coisinha boba, sabe? A gente chora muitas vezes, e eu percebo que a equipe que tá lá comigo tá muito nessa energia, sabe? Elas estão muito nessa minha pegada, elas entenderam muito, então eu também sou muito grata pela equipe que eu tenho lá hoje, porque elas compraram realmente a ideia da escola. Elas vieram de outras escolas, por muito tempo trabalharam, né? Uma delas já tem mais de 10 anos na área, então elas já viram muitas coisas diferentes, e elas poderiam, como assim já aconteceu com algumas profissionais que trabalharam lá, não se identificar. E eu ouvi isso, não uma vez, por algumas vezes, que era moda. Isso é modinha, tu vai ver que vai passar. Tu não vai conseguir fazer isso porque tu é mãe, tu não é prof, tu vai ver que no dia a dia não dá. E eu entendo e respeito, né, a estratégia das outras escolas, cada uma com a sua estratégia, mas eu consigo perceber
a diferença que eu recebo esse amor, essa coisa do olhar. Eu olho pra criança, eu sei quem ela é. Eu sei o nome dela, eu sei a família dela, eu sei se ela gosta de dormir de lado, se ela gosta de dormir de barriga pra cima, sabe? Se ela gosta de dormir de mãozinha dada, se gosta de cafuné na cabeça. E é isso que eu peço pras profs, né? Olhem pra eles, né? Olhem como se fosse o filho de vocês. Olhem se quando tu tá lá no trabalho tu fica pensando, será que tá bem? Será que comeu? Será que dormiu? Será que brincou? Se machucou? Então, a questão da comunicação com a família. Coloquem isso na agenda. Descrevam um dia. A gente tá lá trabalhando, a gente não tem ideia. Na maior parte deles são bebês, eles não falam, né? Eles vão fazer alguma coisinha, deve ter feito isso. Coloca pra família, olha, hoje a gente brincou a música tal. E é tão incrível quando tu chega em casa que eles não falam e tu vai cantar a tal da musiquinha, o olhinho brilha, assim, é como é que você sabe que teve essa música lá, sabe? E isso, assim, não tem dinheiro que pague no mundo, né? Então, o quanto é importante essa dimensão da educação infantil que a gente não tem ideia. Quando tu é mãe, tu acha que a escola tá lá pra te auxiliar na questão de, preciso trabalhar e alguém tem que ficar com eles, né? Mas no nosso dia a dia lá a gente percebe o quanto a gente é importante. O quanto a gente vai fazer diferença lá na frente, sabe? Em um adulto mais saudável e feliz. Muito, muito. Gi, nosso tempo acabou. Sim. Quero te agradecer demais. Esse tema foi muito pertinente. Falar de empreendedorismo, falar de mudança e tocar em um viés desses, assim, eu acho que toca o coração de muitas das mães que estão assistindo a gente. Muito obrigada. Obrigada a você.